Deus e Pai, maravilhoso Deus, obrigado por este domingo. E se eu posso usar essas palavras para que a gente possa nos fortalecer durante a semana e que a gente consiga se livrar dessa tribulação que o mundo inteiro está sofrendo. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, eu estava eu tava observando, né, durante a semana, a gente ver as coisas que estão acontecendo no mundo, o sofrimento, as mortes. E eu tenho observado também pessoas que se dizem cristãos fazendo as coisas que às vezes a Bíblia não concorda. A palavra de Deus discorda totalmente disso. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: essas pessoas que estão morrendo, você já viu algum crente morrer? Porque Deus, ele é poderoso e ele não vai deixar essa doença maldita chamada coronavírus se aproximar de mim, da minha família. E pessoas continuam morrendo, pessoas do meio evangélico, pessoas do mundo e por aí vai. E observando a Bíblia, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, homens inspirados por Deus, às vezes caímos numa armadilha e talvez, né, seja também por isso que esteja acontecendo muitas coisas ruins. Já imaginou se todo mundo fosse cristão de verdade, obedecendo e sendo temente a Deus, e se o mundo inteiro tivesse como está agora, né, essa doença, será que a gente já teria se superado? Será que a gente já teria se curado de vez dessa doença? Se obedecêssemos a Bíblia, né, do jeito que é para obedecer? Sim, né? Se todo mundo obedecesse a palavra de Deus fielmente, com certeza, isso já teria acabado no mundo todo. E uma das armadilhas que eu venho observando, né, durante esse tempo, já tem mais de um ano que a gente vive essa pandemia e as coisas só piorando, pessoas com dificuldade, né? Todo mundo está na dificuldade, está ruim para todo mundo, pessoas desempregadas, pessoas fazendo coisas ruins para poder levar o alimento para casa. Mas eu sou trabalhador, estou precisando comer. Né? Mas o que falta de verdade na vida dessas pessoas é Deus. Né? Falta conhecer a palavra de Deus fielmente. Deus fala que não vai deixar faltar nada para aquele que é temente, para aquele que é fiel. Né? A gente precisa orar, a gente precisa ter mais fé em Deus. E isso tudo vai passar uma hora. E em Romanos, capítulo 13, versículo 1, né, Paulo fala que nós devemos ter submissão às autoridades. Né? O que é que eu quero dizer com isso, submissão às autoridades? E onde é que está a armadilha? Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, estão desobedecendo decretos, desobedecendo as leis, indo para as ruas sem necessidade, se aglomerando sem necessidade, certo? Abrindo o comércio, aqueles que possuem o comércio, abrindo o comércio contra as leis das autoridades aqui na Terra. E o que é que está acontecendo? As pessoas estão pegando essa doença e levando para suas casas, infectando as famílias, né? E depois essas pessoas morrem, querem culpar a Deus, né? Só um minuto, Parinha. Pega o carregador para mim, por favor. Então, eles culpam a Deus por tudo que está acontecendo. E esquecem
de ler essa passagem da Bíblia, né? Esquecem de ler essa passagem da Bíblia e meditar também. Por isso que eu fiz a pergunta se no início, se todos fôssemos cristãos de verdade, se essa doença ainda estaria entre nós, né? Eu acredito que não, porque todos nós iríamos obedecer fielmente a palavra de Deus, a Bíblia, né? Orar sem cessar, ser paciente na tribulação, porque estamos vivendo uma tribulação, né? Estamos vivendo uma provação, até onde nós aguentamos, até onde nós poderemos ter essa fé, né? E iríamos respeitar, perdão, iríamos respeitar as leis, né? Como manda a própria Bíblia, né? Ah, mas eu preciso comer. Ah, eu preciso abrir minha loja porque todo dia eu tiro meu pão. Mas onde é que está a tua fé, né? Você ora constantemente. Jesus fala que se a gente orar, a gente será atendido. Deus vai ouvir nossas preces e não vai deixar faltar nada. Ele vai abrir uma porta, né? Tá difícil para todo mundo. Então, no capítulo 13, versículo 1, Paulo fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, né? Que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, né? Olha só o que Paulo está falando, versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, né? Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Pratique o bem. E ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, né? A autoridade, né? Então, vamos respeitar as leis. Como cristão, o cristão ele não deve entrar nesse fogo cruzado. O cristão ele não deve se envolver com a política, como a gente vê muitos irmãos, né, muitos cristãos, perdão, se envolvendo com a política. E o que acontece com eles quando se envolvem com a política? Se corrompem, né? Se corrompem pelas coisas que acontecem, né? Pelas coisas ruins, esquecem-se de Deus, né? E depois de 4 anos estão lá de novo pedindo votos, né? Mas Deus não está nada satisfeito com isso. A gente precisa respeitar as leis, né? E se ele estiver fazendo a coisa incorreta aos olhos de Deus, Deus vai punir. Deus vai punir, né? Precisamos ser justos. O cristão ele tem que ser agradável, ele tem que ser é, ele tem que ser sábio, né? A gente não pode afrontar um governante se tem uma lei, se foi baixado um decreto. Poxa, mas é ruim. Ore para Deus, oramos, né? Vamos pedir a Deus uma sabedoria para poder lidar com a situação. E se essa situação está difícil, né? Continue orando. Ele proverá. Ele proverá. Deus jamais deixa o seu filho fiel na necessidade, né? Ele vai providenciar. Precisamos fazer a nossa parte. E às vezes a gente não faz a nossa parte. Às vezes a gente sai sem necessidade e de repente traz essa doença para cá como castigo, para dentro de sua casa, né? E aí quando pensar que não, tá sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, todos infectados com essa doença, a gente não sabe a gravidade que ela pode vir moderada, né? Ela pode vir de uma maneira ruim, que você precisa ser até entubado, e a gente sabe que na maioria da situação, quando chega a essa situação de entubamento, né, dificilmente a pessoa escapa e depois culpar a Deus,
porque ele está permitindo essa doença em nossas vidas? Você já parou para imaginar que isso pode ser uma aprovação para ver se a gente se supera, né? Já tem um ano, a vacina está chegando. Então vamos ter paciência, vamos obedecer os nossos governantes, porque a partir do momento que a gente desobedece, a gente não está só desobedecendo a eles, mas está desobedecendo a Deus. Estamos desobedecendo a Deus. Versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas não apenas por causa da possibilidade de uma punição, né, mas também por questão de consciência, de consciência. Por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Né? Então, essa aqui é uma mensagem de Paulo. Né? Lógico que naquela época eles viviam até numa situação pior do que a nossa, porque eles viviam sobre o regime do governo romano, que era muito pior do que esse governo que a gente vive. Né? Muitos reclamam, muitos elogiam. E eu, como falo sempre, eu não vou entrar nesse debate porque não me interessa. Não me interessa. Se eles estão lá, é porque Deus quis assim. E cabe a mim cumprir as leis, mesmo sendo contrariado, certo? E aí são discussões fúteis que não levam a gente a lugar nenhum, né? Cada um tem sua opção. Eu prefiro ficar neutro e fazer minha obrigação como cristão e como cidadão, né? Então, Paulo vivia, nessa época, numa situação pior do que a nossa. As pessoas, os nossos irmãos do primeiro século viviam uma situação pior do que a nossa, porque eles viviam sob um governo sanguinário que não dava margem para você discutir e dizer, eu tenho direito a isso e aquilo. Não tinha isso. Se você fosse contra o governo romano, você era executado, né, ou crucificado, que era pior ainda. Então, a gente às vezes reclama, né, de tudo, e a gente não deve se esquecer que a gente aqui só está de passagem. Esse mundo não é o nosso, né? A gente está aqui de passagem. Então a gente se apega a muitas coisas materiais, ao que vai comer, ao que vai beber, ao que vai vestir, mas a gente tem que se alegrar em Deus, em Jesus Cristo, porque Ele nos salvou, nos deu uma oportunidade de vida, de sermos salvos e sermos escolhidos por Deus. E é isso que a gente tem que se alegrar, esquecer o resto. Aqui, às vezes, falta oração, né? Falta um pouco de oração. Tem um versículo aqui no capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, né? No próprio livro de Romanos, em que Paulo vai falando do amor e ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Eu vou ler de novo. Alegrem-se na esperança, né? A gente tem uma esperança de ser salvo. Vamos ser alegres. Sejam pacientes na tribulação. A gente precisa ter paciência, deixar de ir para a rua, deixar de se aglomerar. Fábio, mas eu preciso ir no mercado. Tudo bem. É uma coisa essencial. Mas eu trabalho no hospital. Tudo bem. É essencial. Mas eu rodo o aplicativo. Tudo bem. É um serviço essencial. Né? O que eu falo é para a gente deixar de ir para a rua se aglomerar, sem necessidade. Eu vou visitar meus parentes. Já tem mais de um ano que eu não vou visitar meus pais. Isso não é essencial. Até porque a gente tem que manter distância. Né? É só um exemplo. Então, temos que ter paciência. Isso vai passar.
Isso é só uma tempestade que vai passar, isso é uma tribulação e a gente precisa ser feliz, porque a gente vai superar isso e a gente depois vamos ser glorificados por Deus, né? E ele fala de novo, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos perseverar na oração. Vamos ter mais fé, orar constantemente, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, vamos orar. A oração é um meio que a gente tem de conversar diretamente com Deus e, com certeza, vamos ser respondidos. E, para finalizar, em Mateus, né, Jesus sendo encurralado pelos fariseus, Mateus capítulo 22, versículo 15, Mateus 22, versículo 15, os fariseus tentam encurralar Jesus, né? E ele fala: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se impor com a opinião, sem se importar, perdão, com a opinião dos outros. Porque não olha para a aparência das pessoas. Perdão, pessoal, eu estava muito atrás. Versículo. Peraí. Tá certo, perdão. Continuando, versículo 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina do caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se impor com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. O que o senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Né? Os fariseus, eles estavam ali tentando pegar Jesus no contrapé, né? Na sua falha. E eles fizeram essa pergunta para ver o que Jesus ia dizer. E na sabedoria do mestre, né? Na sabedoria do mestre, ele deu uma resposta, né, que ninguém esperava. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova. Mostre-me uma moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: de quem é essa figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram embora, né? Então, o que eu falo para a gente saber separar o que é de Deus e o que é dos homens, né? Não caiam nessa armadilha. O que eu quero dizer com isso é que eu não tenho o que comer, por isso eu estou abrindo meu comércio. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso furar esse bloqueio, essa lei que colocaram, tá ruim para todo mundo. Falta fé em Deus, né? A gente tem que separar Deus dos homens, né? Dê a César o que é de César. O que é do homem é do homem, o que é de Deus é de Deus. Ore, persevere, tenha paciência. E não esqueçam, a gente às vezes cai no erro, cai no pecado, e quando a gente vê, a gente já está, né, no meio do pecado sem volta. Então, a gente precisa respeitar as leis. O cristão ele tem que ser agradável a todos. Se a gente obedecer às leis, se a gente andar dentro do que é correto, nós não vamos ser importunados, né? Nós não vamos ser importunados. Essas coisas aí a gente tem que deixar para o mundo resolver e não nós. O nosso compromisso é com Deus, é com Jesus e não com os homens, né? Que Deus possa nos abençoar durante essa semana, para que a gente reflita sobre isso, né? Devemos tomar cuidado. Eu sei que está difícil para todo mundo, né? Todo mundo está sentindo, mas Deus ele vai estar providenciando sim. Essa vacina vai estar chegando, tudo isso vai passar. A gente vai voltar a se reunir de novo, né? Todos nós. A gente vai estar junto para poder se abraçar de novo, certo? Mas para isso nós precisamos
cumprir as leis que foram nos dadas. E como cristão, a gente precisa obedecer a tudo isso. Se a gente estiver passando por cima de um decreto desse municipal, federal, estadual, seja lá o qual for, estamos passando em cima de um decreto de Deus. E o cristão não deve fazer isso. Que Deus possa nos abençoar e que todos tenham uma boa semana. Amém. 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 Obrigado, meu irmão. Ai, gracinha. Amém, Padre. Obrigado. Boa pregação. Deus abençoe. Obrigado. Muito bem. Seu Ezequiel voltou, não? No momento, Fábio? Seu Ezequiel voltou? voltou. A Cântico, oração final? cântico de número 489, antes da oração final. Cântico de número 489. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Dignifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para viver uma nova vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor Ezequiel. Senhor Ezequiel. Senhor Ezequiel.
Pois não, meu irmão? Prossiga, o senhor está no final da oração. Oração final. Vamos orar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, o Deus de toda honra, de toda glória e de toda graça, a este nós louvamos e agradecemos por esta maravilhosa reunião e oração que encerra os trabalhos deste primeiro dia da semana. Ó Pai amado, a tua igreja clama por sabedoria espiritual. Ó Pai amado, dai-nos força, coragem para continuarmos neste processo em que usamos o sistema satélite e celulares para te adorar e a te louvarmos e agradecermos, Pai amado. Entra com a tua providência espiritual, cuidando de cada um de nós, de todos, das nossas famílias. Deus de amor, Deus de poder. Nós não sabemos de onde veio esta doença que assola o mundo e o nosso país. Pai amado, doença essa que está dizimando um número muito grande do teu povo. Tem compaixão de nós, tem compaixão do teu povo, que ainda hoje não conhece o teu Filho amado, Cristo Jesus, o amado de Deus, que se entregou numa morte de cruz para nos resgatar dos nossos pecados. Pai querido, perdoa e nos concede a saúde, a união, a tua paz seja com todos, para honras e glória. Pai amado e Pai querido, a tua igreja, em oração, agradece pelo teu grande favor, ter entrado com a tua divina providência. Falo pela regulamentação dos documentos da tua igreja em Cajazeiras, congregação que luta com perseverança no que diz a tua palavra. Não há vitória sem luta. Pai amado e Pai querido, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Pai, concede a este pequeno grupo que hoje estão reunidos na tua igreja, Pai amado e Pai querido, conforta, dando equilíbrio para que estes
que lutaram de lá do começo, Pai amado e Pai querido. Estamos no caminho, em uma longa jornada. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, dai força a esses para que eles façam, mediante os homens que deliberaram essa documentação, para que hoje, amanhã ou depois, nós que lutemos, nós que reunidos estamos em teu nome, Senhor, venhamos a confirmar na face da terra a Igreja de Cristo Jesus em Cajazeiras 5. Só temos a Ti agradecer, Pai amado e Pai querido. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Assim seja. Amém. Avisos com flores. Eu aviso só a quarta-feira, né? Que é às 19 horas. Às quinta-feiras, o culto de oração. E lembramos que quem está fazendo os links é Alexandre. Então, toda essa parte aí do Zoom, o velho aqui foi ultrapassado em sabedoria, em tempo e conhecimento. Então, entrou o jovem para fazer o que era necessário pelo Zoom. Deus abençoe a todos e vamos aguardar que no próximo domingo, já é abril, tudo seja feito de acordo com a palavra de Deus. Boa semana para todos. Sumaia está com saudade aí, né? Tá bom. Vamos fazer uma vaquinha. Olha, galera, vamos fazer uma vaquinha para a gente comprar uma passagem de avião para Sumaia, que lá agora não tem carroça, não tem trem, não tem nada. Em breve eu chegarei aí. É isso, Sumaia. Beleza? Se diminuir a pandemia, que eu chego aí. Não, tem que acabar. Beleza. Tem que acabar. Estou com muita saudade de Cadê? todos. Cadê sua Mas mãe? manhã tá aí, tá em casa. Não sabe Tá mexer. sendo um alento falar com vocês. Tá sendo muito bom, muito bom. Tá certo. A senhora nos abandonou, né? Que vamos fazer, né? Não. Mas está aqui no coração. Amém. Tá certo. Todos vocês. Dona Rapelina. Oi, minha irmã. Val, Cheiro no povo. Merinha. Olá, todo mundo senta. Hein, filha? Ó, a Valdeci. Ali. Saudade de todos. Tá, aí na minha tela eu tô vendo. A Meirinha lá quietinha. Bene. Dá tchau. Sente, Lara. Dá tchau. Com a mão, filha. Lá. Boa semana para todos aí, viu? Boa semana, meus irmãos. A todos. Amém. Amém. Para, Obrigado pela presença. Rapelina. Aí, Roquinha. Aqui. Oi, Roque. Ô, Sumaia. Dona Cleone não sabe mexer, né? Ela entrou outro dia. Tá desligada você. Deixa eu ver dela aqui. Deixa eu ver aqui. Ela sabe, tá fora. É? Ah, será que ela tá acessando o Bonocô ou o Culto Nacional? Eu acho que Noca manda para ela e ela acessa. Eu acho que ela assistiu do Bonocô essa semana. Certo. Eu falei com ela. 10h30.
Mas aí vocês começam a mandar para ela ficar mais atenta do horário, viu? Viu? Vou mandar para ela. No dia da oração. Certo, Eu mando. Quinta-feira. tá bom. Você tá Fico feliz em ver vocês. em Fortaleza? Amém. Você tá morando aonde aí em Fortaleza? Qual bairro? Fica aqui, no José Bonifácio, fica aqui próximo da igreja do centro. Ah, eu sei onde é. É bem grande a igreja, né? Do centro. Sim, sim. Aí tá fechado? É, Tá fechada a igreja? O prédio tá tudo fechado. não tá nem funcionando 30%? Não, lockdown aqui. Ah, aqui pode funcionar uns 30% da capacidade. Vai que tem. Até o dia 28, tá em lockdown total. Eita. Só o essencial Vai aqui. alterar lá que baixou para 5 horas, né? Vai ter desemprego. Só o essencial. Isso. A gente estava indo para a igreja. Aí esse mês encerrou, porque não podia. Tem muitos irmãos da igreja que estão de Covid. Eu vi uns pedidos de oração no grupo lá.